aparecer o gravando vermelho aqui em cima. Todo mundo deve dar um oizinho no chat para receber a sua presença, tá bom, gente? Então, só deem um oizinho no chat que aí eu fico sabendo que vocês estavam aqui. Ok? Então, tá, gente, vamos falar um pouquinho de ética, tá? Do nosso código de ética. O que é o código de ética? Antes de falar do código de ética, vamos falar de ética profissional, certo? O que é ética, tá? Então, aqui com conceitos de dicionário, tá? Parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito das essências, das normas, valores, prescrições e exortações presentes em qualquer realidade social. 2, conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade. Tá? Então, a ética, tá, é o conjunto de valores que vão ser levados pelo indivíduo e por uma sociedade, tá? Então, aqui eu coloquei até um quadro muito interessante, né, dos princípios básicos de ética, tá? Quais são os valores da ética? É o quero, posso, devo, tá? Porque nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero, né? Então, eu preciso ter a união de querer, poder e dever, certo? A ética, então, ela é um dos preceitos básicos, né, de convivência social, né? A ética, ela também tem digamos assim, um acréscimo, né, da moral, do caráter da pessoa, né? Mas a ética, né, ela tem muito mais a ver com sociedade, né? Então, o que é ético para uma sociedade? Quando ela é individual, a gente chama de moral, certo? Então, ó, os dois lidam com o certo e errado, né? Então, o que é certo fazer, né? A moral, ela é mais individual, mais pessoal, né? E a ética, ela é mais social, tá? Então, ela tem um consenso de princípios que devem ser agidos, né, nessa sociedade. Então, como que esse indivíduo deve agir socialmente, certo? Então, a moral, ela é muito guiada pela consciência, né? Pelo seu caráter, pela sua criação, mas a ética, né, ela é muito baseada em regra social, certo? Então, ela trabalha com o coletivo. Então, são várias morais que vão fazer com que a gente construa uma ética, tá? Então, gente, por que existe o código de ética, tá? Justamente porque a ética é baseada em valores sociais, né? E a sociedade, ela muda seu comportamento de tempos em tempos, né? Vamos falar de algumas regras sociais que eram importantes, que eram eticamente importantes no passado e agora não são? Por exemplo, virgindade em mulheres. Homem não, né? Homem, virgindade nunca foi um valor moral importante, né? Tá? Mas para a sociedade, tá? Para o casamento, né? Precisava-se que a menina fosse virgem. A sociedade mudou, certo? Então, a sociedade mudou, as regras mudaram. Outra coisa, tá? Que a gente fala muito de ética também. Fumar em ambientes fechados. Antigamente, era muito comum você estar numa sala de aula e ter um indivíduo fumando. Hoje, se você entra numa sala de aula e tem um indivíduo fumando, né, ele é chamado de mal educado, né, que não tem respeito. Né? Por quê? Porque os valores éticos mudaram, né, de alguns anos para trás. Tá? E assim, ó, e é recente, tá? A questão do cigarro,
há 15 anos atrás, por exemplo, era permitido, né? Isso mudou faz muito pouco tempo, né? A proibição do cigarro, tá? E hoje, mesmo que não seja mais proibido fumar em lugar fechado, né? Eticamente, já não é mais aceitável. Então, a lei pode mudar, mas vocês vão ver. Se uma pessoa entrar no ambiente, acender um cigarro no ambiente fechado, né? Vocês já vão exigir que ele tenha respeito, certo? Então, os valores éticos, eles vão mudando com o tempo. E por isso que, tá? Existe o código de ética. Para que a gente tenha por escrito o que é o que pode ser feito e o que não pode ser feito dentro de uma profissão, certo? Então, o código de ética profissional serve para isso. Porque hoje, você sabe o que é certo e o que é errado. Mas o que é certo e errado hoje eram os mesmos valores do passado? Ou serão os mesmos no futuro? Não sabemos. Então, por isso que é importante deixar tudo por escrito. E a ética, gente, nós temos que pensar eticamente, né, equilibrando os nossos valores morais com resultado. Ou seja, tá, não é ético colocar resultado acima de tudo. A gente tem que pensar em resultado, mas também temos que pensar em valores morais, certo? Então, o código de ética serve para isso, para deixar por escrito o que é certo e o que é errado. Teoricamente, todo mundo nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Nasce sabendo não, mas todo mundo aprende o que é certo e o que é errado. Porém, como as coisas certas hoje são diferentes de ontem e serão diferentes de amanhã, tudo precisa estar esclarecido por escrito, para que nós possamos ter uma base para nossas atitudes profissionais, certo? Então, tá. Olha só. O nosso código de ética, então, foi criado, tá, em 2002, muito recentemente, né, pela Resolução 722, né? E com toda a questão de tecnologia, mídia social, esse código de ética precisou ser modificado, né? Então, em 2016, houve uma modificação do Código de Ética, praticamente 15 anos depois, né, para se adaptar à nova realidade mundial. Então, é muito importante que o Código de Ética seja revisado periodicamente. Por quê? Porque as leis e os valores vão se modificando com o tempo, ok? Tá? Então, as leis que regem o exercício profissional de forma ética são a resolução hoje 1138, né? E a lei 5.517, que é aquela lei que sempre vai reger a medicina veterinária. Okay? Então, quais são os princípios fundamentais do Código de Ética? Tá? Tá lá, escrito no nosso código, tá? Exercer a profissão com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade. Óbvio, né, gente? Óbvio, não vou nem comentar isso. No exercício profissional, usar procedimentos humanitários, preservando o bem-estar animal, evitando sofrimento e dor. Também, né, gente? Não há o que comentar. Defender a dignidade profissional, isso é importante, ó, quer seja por remuneração condigna, por respeito à legislação vigente, ou por condições de trabalho compatíveis com o exercício ético profissional da medicina veterinária em relação ao seu aprimoramento científico. Né? Eu tenho que ser valorizado de acordo com o que eu vou estudando, de acordo com o que eu vou me aprimorando também, certo? Eu preciso lutar pela dignidade profissional e sempre, né, ter uma remuneração digna, né, baseada também no que eu me esforço para me atualizar, por exemplo, para me aprimorar. Empenhar-se para melhorar as condições de bem-estar, saúde animal, humana, ambiental e os padrões de serviços médicos veterinários. Opa, desculpe, gente. Denunciar às autoridades competentes qualquer forma de agressão aos animais e ao meio ambiente. Obrigada, gente. E o código de ética, então, ele coloca vários tópicos, né? E um que eles colocam, então, no código de ética, quais são
deveres, né, do médico veterinário. Então, vamos lá. Os principais deveres. Aprimorar o conhecimento e usar o melhor do progresso em benefício dos animais, homem e meio ambiente. Olha, gente, aqui, lembra que eu falei para vocês da saúde única? Ó, em benefício dos animais, do homem e do meio ambiente. Saúde única, união indissociável entre animal, homem e ambiente. Certo? Lembrem disso. Combater o exercício ilegal da profissão, né, denunciando, né, a violação da atividade veterinária. Importantíssimo, aqui, ó, que eu quero lembrar sempre vocês, que é o que falta, relacionar-se com os demais profissionais, valorizando o respeito mútuo, a independência profissional de cada um, buscando sempre o bem-estar social da comunidade, gente. Relacionar-se com os demais profissionais, enquanto a gente não estiver unido, a coisa não melhora, certo? A gente só vai melhorar quando a nossa classe se unir. Eu sempre falo isso para vocês, né? Outra coisa que é importante, exercer somente atividades que estejam no âmbito do seu conhecimento profissional, tá? Você tem uma formação para exercer diversas atividades, mas é óbvio que quando você se forma, você direciona o seu trabalho para alguma das áreas. Porque é muito amplo, não tem como alguém saber tudo da veterinária. Então, a gente se direciona para onde a gente tem mais afinidade, por onde a gente gosta mais, ou para onde paga melhor. A gente vai escolher uma área de atuação. Então, a gente vai atuar somente naquilo que a gente conhece, tá? Se você não conhece alguma atividade, alguma coisa, o que você vai fazer? Encaminhar para quem conhece, encaminhar para quem sabe. Isso também tem a ver com relacionar-se com os demais profissionais. Por isso que o mercado da veterinária é bom, porque tem muita área, tem um leque de opções, e você pode sim, tá? Direcionar um paciente, direcionar um cliente para aquele profissional que não faz aquilo que você faz, que faz aquilo que você não faz, tá, gente? Então, é importantíssimo, é obrigação exercer somente atividades que estejam no âmbito do seu conhecimento profissional. Depois a gente vai ver quais são as implicações legais se você não fizer isso, tá? Não usar dado estatístico falso, não deturpar a interpretação científica, né, importante, né? Fornecer informações de interesse de saúde pública, de ordem econômica, às autoridades competentes, né? Então, doenças de notificação compulsória, né? Notificar realmente, né, para as autoridades. E aí, eu coloquei aqui, né, sobre a relação com os colegas, certo? Então, como eu falei para vocês, o que é importante, a relação com os colegas. O que é vedado ao médico veterinário? Negar sem justificativa a sua colaboração profissional ao colega que ele necessite, tá? Então, se o seu colega pedir ajuda, lembra que eu falei para vocês que você só tem que fazer aquilo que está no âmbito do seu conhecimento. Se não está no âmbito do seu conhecimento, chame a ajuda de um colega que sabe. Esse colega não pode negar sem justificativa a sua colaboração profissional, certo? Outra coisa que não pode ser feito, atrair para si cliente de outro colega, certo? Ou praticar qualquer ato de concorrência desleal, certo? Você saber que um cliente é do outro colega e você ir lá tentar trazer para si. Ou chegar lá na porta da clínica do colega e ficar distribuindo panfleto, né? Sei lá. Isso é vedado, ok? Fazer comentários desabonadores sobre a conduta profissional ou pessoal de outro colega, tá? Gravíssimo, certo? Não pode, tá, criticar trabalho profissional ou serviço de colega sem fundamentação científica, certo? O ideal é não criticar, certo? O ideal é colaborar, né? E se for sem fundamentação científica mesmo, pior ainda, né, gente? Deixar de atender com cortesia colegas que necessitem, então, de orientação, né, na sua área de competência. E lembrando, então, daquele tópico, né, do dever do veterinário. É dever do veterinário relacionar-se com os
demais profissionais, certo? E agora, então, porque assim, lei é chato, né? Se eu ficar lendo toda a lei aqui, vocês vão dormir. Então, eu vou colocar aqui sob forma de perguntas, né? E eu vou querer que vocês respondam, ok? Então, quais são as perguntas mais frequentes? Para a gente saber se vocês estão afiados ou não, se vocês entendem de ética. E para vocês verem por que é importante ter tudo por escrito, ok? E aí, gente? O veterinário pode recusar atendimento a um cliente inadimplente? Gente, essa imagem aqui, vocês conhecem essa imagem? Conhecem esse personagem? Pelo amor de Deus, isso aqui é do meu tempo, mas vocês são de uma outra geração. Aí eu fico na dúvida se eu posso botar ou não este personagem nos meus slides. Ah, então, ufa, vocês conhecem. O que é inadimplente? Aquele que não paga, o caloteiro. Certo? Me perguntaram o que é inadimplente. Então, o personagem é o Senhor Barriga, né? Então, todo mundo conhece, graças a Deus. Eu ainda posso continuar utilizando essa mesma imagem neste semestre. E aí, gente? O veterinário pode ou não pode recusar atendimento a cliente que não paga? O cliente está devendo. A maioria acha que pode. Vamos ver, então, se pode ou não? Pode, tá? Pode com algumas restrições, tá? Então, de acordo com essa resolução, tá? O veterinário ele tem o direito de escolher livremente seus clientes ou pacientes, exceto, tá? Se não tiver outro veterinário na localidade, se ele for o único veterinário da região ali, ele vai ter que atender, certo? Quando outro colega requisitar espontaneamente sua colaboração, né? E no caso de emergência ou de perigo imediato para a vida do animal ou do homem, certo? Então, se não for nessas três condições, sim, tá? O veterinário pode escolher livremente seu cliente ou paciente, certo? E tem uma coisa interessante aqui, ó. No caso de haver cumprido fielmente a obrigação com pontualidade, dedicação, e não receber o tratamento correspondente ao seu desempenho, né, um bom tratamento, com educação, certo? O médico veterinário pode retirar a qualquer momento a sua assistência veterinária, ok? A qualquer momento. Né? Se está achando que o cliente não está respeitando, não está dando o devido valor, né, ele pode, então, retirar a sua assistência veterinária. Ok? Ficou claro? O veterinário pode receitar sem avaliar o paciente, mesmo se tiver foto e vídeo. Esse aqui vocês não conhecem, esse personagem, tá, gente? Esse é o Malabi. O nome do quadro era Malabi, sabe? Ele tem uma bola de cristal aqui. Mas isso é para quem tem mais de 20 anos. Sim, a maioria está escrevendo que não. Será? Parabéns, pessoal, tá? A maioria acertou, tá? É vedado ao médico veterinário receitar sem exame físico, sem exame clínico do paciente. Certo? Então, é proibido pelo médico veterinário receitar sem prévio exame clínico do paciente. É vedado ao médico veterinário, isso aqui, ó, tá? De outra resolução. Fazer consulta, diagnóstico, prescrição de tratamentos através de veículos de comunicação de massa. Isso inclui celular. Ok? Aqui eu vou deixar um porém, tá? Durante a pandemia do coronavírus foi autorizada a telemedicina. Durante a pandemia do coronavírus. Só. Ok? Mas no mais, em outros momentos normais, não nessa loucura que está a vida hoje, né? É proibido. Não pode receitar sem avaliar o paciente e não pode fazer consulta, diagnóstico, prescrição por celular ou qualquer veículo de comunicação de massa. Alguém perguntou aqui, deixa eu ver aqui no chat.
pouquinho que tem uma travadinha aqui no meu computador, deixa eu só olhar o chat aqui. Porém, se algo for mais superficial, tem muito problema, tipo pomada, tem, tá? Tem, não pode, tá? O que é possível fazer, e aqui entra aqui, ó. É um paciente que você já avaliou e você está pedindo para... você já avaliou, foi para casa, recebeu alta, e aí o cliente te fala, ó, isso aqui não está funcionando, posso prescrever outra? Você pode prescrever outra coisa? Aí, tranquilo, porque você já conhece o quadro do animal, certo? Sim, Ana Priscila, imprimir e se distribuir para o pessoal que insiste em querer consulta ou medicação por telefone. Verdade, tá? Mas, então, já avisa, não é ético e você pode sofrer processo ético e perder o direito de exercer a profissão. É uma infração ética. Se for recorrente, você pode perder o número do conselho. E aí? Certo? Vamos lá, outra pergunta. Vamos lá, pessoal, vamos ver se vocês estão afiados. Se um cliente vier comprar um medicamento prescrito por outro veterinário, que está em falta no seu estabelecimento, tá? Posso prescrever outro no lugar? Eu posso modificar a dose prescrita por outro veterinário se eu sou veterinário? O que vocês acham aí, pessoal do chat? Pode. Agora, vocês não lembram? Vamos lá. A maioria colocou pode, uns depende, uns colocou se for similar, acredito que sim. A Bárbara falou uma coisa importante. Se ele não foi avaliado, como é que você vai prescrever alguma coisa se o animal não foi avaliado? Não é proibido prescrever medicamento sem avaliar o paciente? Substituir por um similar ou substituir por um genérico não é mudar a prescrição, certo? Então, olha só, é vedado ao médico veterinário alterar prescrição ou tratamento determinado por outro médico veterinário, tá? Exceto em situação indispensável para conveniência para o paciente, devendo comunicar imediatamente o fato ao médico veterinário desse paciente, certo? Ou seja, às vezes o que aconteceu, tá? Na hora de imprimir a receita, veio com uns a mais, veio com alguma alteração esquisita. Tá? Às vezes, né, esqueceu de colocar uma vírgula, aí veio uma dose muito alta, né? Ou até mesmo na hora de copiar e colar, na hora de fazer a receita, veio alguma coisa errada. O que você deve fazer, então? Tá? Comunicar o veterinário deste paciente, né, informando, então, que essa receita veio desta forma, né? E perguntar se pode fazer a mudança ou precisa ser daquele jeito. Tá? Então, se a dose está muito fora do que está na literatura, liga para o veterinário, certo? Então, não pode alterar, tá? Prescrição de tratamento para outro veterinário, mesmo que você seja veterinário, tá? Agora, se ele prescreveu uma medicação tal, e você quer trocar por um genérico, pode, tá? E se você é um profissional que não gosta que substitui por genérico, por exemplo, você é um veterinário que gosta de uma determinada marca, só confia numa marca. Quando você for prescrever uma receita, você deve colocar em destaque que não pode ser substituído por medicamento de outra marca. Tá? Agora, se for o mesmo princípio ativo, mesma dose, só de outra marca, não é mudar a prescrição, e sim, né, vender só de outra marca, tá, gente? Então, não pode mudar a prescrição de outro veterinário. Aqui, meu colega não tem serviço de radiologia, ou seja, não tem raio-x, então encaminhou para mim um paciente para o raio-x. No resultado do exame, diz que o animal precisa fazer uma cirurgia. Eu posso oferecer essa cirurgia para esse paciente? Posso ou não posso? A maioria no chat está dizendo que não. Vamos ver a resposta. É vedado ao médico veterinário deixar de encaminhar de volta o paciente que lhe for enviado para procedimento especializado.
Não pode pegar paciente alheio. Bem isso, Gabriele. Tá, então, ó. Não pode atrair para si, por qualquer modo, cliente de outro colega. Se ele foi para raio-x, você vai fazer o raio-x e entregar o laudo para quem? Pro veterinário que encaminhou. Se o cliente perguntar o que deve ser feito, qual que é o diagnóstico, você diz, quem me encaminhou é que vai poder dizer isso para você, certo? Não pode tentar pegar paciente alheio, tá? Então, não pode oferecer esse serviço. Eu sei que tem muita gente que faz, mas não pode, certo? Aqui tá fácil, né? Posso ensinar meu funcionário a prescrever os medicamentos que tem à venda no meu pet shop? Eu já dei a resposta, né, gente? Tá aqui, ó. Eu, dando na cara de quem disse que sim. Ai, gente. Tá, então, assim, ó. É vedado ao médico veterinário fornecer a leigos ensinamentos, métodos, né? Ou instrumentos ou técnicas privativas de competência profissional. Prescrição de medicamentos é um ato médico veterinário, certo? E aí, aqui, ó, o médico veterinário será responsabilizado pelos atos que, no exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa, respondendo civil e penalmente pelas infrações éticas que venham causar dano ao paciente. Ou seja, tá? Se eu sou o responsável técnico deste pet shop que prescreveu, que o balconista prescreveu um medicamento para um animal, esse animal passou mal com esse medicamento, quem vai ser responsabilizado é o responsável técnico que a gente falou na aula passada. Quem é o responsável técnico? Que é aquele que se responsabiliza civil e penalmente pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos. Certo? Então, se o seu funcionário oferecer um medicamento que faz mal para um animal, não é o seu funcionário que vai ser processado, que vai ser responsabilizado. Vocês entenderam? É o responsável técnico. É o veterinário. Certo? E é proibido delegar atos ou atribuições privativas da profissão de médico veterinário a leigos. Certo? E aí aqui, ó, é de competência privativa do médico veterinário, a prática da clínica em todas as suas modalidades. E prescrever medicamento é prática de clínica. Certo? E isso aqui, tem algum erro? O que vocês acham? Tem algum erro? Pode? Não pode? Esse tipo de divulgação? O que acontece aqui, tá, gente? É vedado ao médico veterinário veicular em meios de comunicação de massa em redes sociais os preços e as formas de pagamento dos seus serviços. E também é vedado divulgar os seus serviços como gratuitos ou com valores promocionais. Certo, gente? Não pode, então, colocar preço. Assim, ó, você não pode atrair o cliente, e aí isso entra na concorrência desleal, certo? Campanha de castração social pode? Tá? Pode, tá? Mas desde que se coloque que é campanha a preço social, tá? A pessoa tem que ir lá, tá? Não pode divulgar e-mails, ok? O que se entende disso? Que a pessoa está indo pelo preço e não pela sua qualidade, tá? E aí isso vira concorrência desleal, porque existe uma tabela de preços, né, pela prefeitura, pelo sindicato, né, pela associação de clínicos veterinários, existe uma tabela de preços, e quem fica abaixo desse preço, então está fazendo concorrência desleal, tá? Então, pode fazer ao preço que quiser? Pode, tá, gente? Na resolução 722, era proibido fazer consulta gratuita, exceto em caso de ensino, pesquisa e extensão, tá? Agora, não é mais proibido fazer nada de graça, não é proibido, você faz de graça se você quiser. O que você não pode é utilizar isso para arrecadar cliente. Vocês entenderam isso? Tá? Porque, tá, professora, mas qual é a graça? Então, o que assim,
Como é que a pessoa vai ganhar alguma vantagem fazendo consulta de graça? Já te digo, tá? Já te digo uma coisa. Vamos pensar o seguinte, eu conheço um veterinário, tá? Que ele diz, tá? Que faz consulta de graça. Você chega lá no balcãozinho, né? É um ambulatório, é um consultóriozinho, a pessoa leva o bichinho lá para ser consultado, ele não cobra pela consulta. Aí o que ele faz? Aplica uma injeção rosa, e aplica uma injeção amarela e uma transparente. E aí manda mais uns 3, 4 tipos de shampoo e de vitaminas que não tem necessidade para este paciente. No fim, a conta sai sempre entre 250 e 300 reais. O que ele fez? Concorrência desleal. Deslealdade, foi antiético. Certo? E aqui, então, deixa eu ver o que a Bárbara falou. Está oferecendo 80 reais a castração social. Opa, desculpa, gente. Oferecendo castração social e foi acionado pelo CFMV. Sim, tá? Qual que é o problema, tá? Com 80 reais, vamos pensar o seguinte, preço de custo. Com 80 reais, qual vai ser a qualidade do seu serviço? O Conselho Federal vai lá para avaliar isso. Como é que uma pessoa vai ganhar dinheiro fazendo castração 80 reais? Eu não sei. Eu não consigo imaginar como que uma pessoa consegue ganhar dinheiro castrando 80 reais. Tá? Só utilizando, então, o que a gente chama de contenção química. Sabe o que é contenção química? Agora eu vou falar uma coisa muito triste para vocês. O que é contenção química? É um procedimento que não chega a ser anestésico, porque anestesia um animal entra em plano, não sente dor. É uma contenção, o animal não consegue se mexer, mas sente tudo que está sendo feito. Vocês pensam uma barbaridade dessa? Fica barato. Uma contenção química para castração custa em torno de 30, 40 reais, dependendo do tamanho do animal. Ele não se mexe, mas sente tudo. Aí consegue ficar barato. Então, a função do conselho aí, né, é averiguar se esse preço está certo. Tá? Então, assim, ele foi provavelmente acionado não por causa do valor, né? E sim, se está sendo feito de forma correta. Porque é impossível alguém que esteja dentro da lei, fazendo tudo bem certinho, pagando imposto, fazer por 80 reais. Certo? Isso eu sei, tá? Porque a gente faz, por exemplo, o valor mínimo de uma castração de fêmea que a gente consegue ali aqui na faculdade, tá? Em torno de 110 reais, e a gente não está, assim, ó, não coloca o valor de mão de obra. Certo? É preço de custo mesmo, de medicamento, de... Então, assim, é bem complicado, tá, gente? A 80 reais eu não acredito que alguém esteja ganhando dinheiro se não estiver fazendo coisa de forma antiética. Só um pouquinho que deixa eu tomar na internet que tá caindo. Vou botar o cabo. Tá? Então, tem que tomar cuidado com contenção química. 80 reais eu duvido que seja com anestesia. Eu imagino que seja contenção química. Certo? Então, vamos para a próxima, senão a gente vai ficar falando disso aí o tempo todo. Eu já falei numa aula para vocês, eu era completamente contra essas campanhas de castração. Hoje, preços populares, essas coisas assim. Hoje, se tiver qualidade, eu não sou contra. Só que temos que avaliar o bem-estar do animal, tá? Tem que ser feito com bem-estar, certo? Tem que garantir qualidade. E aquela coisa, né? Caridade que gera publicidade não é caridade, é autopromoção e oportunismo. Né? Então, eu acho que se a pessoa quer fazer as coisas por caridade, pode fazer. Só não pode ficar expondo isso. Né? Então, caridade é caridade. Né? E nessa questão do 80 reais, também o conselho deve ter sido acionado pela divulgação do valor, né? Pela internet. Tá? Então, aqui, ó. Né? Aqui até foi divulgado pelo próprio conselho, né? Você não pode citar preço, não pode expor forma de pagamento, né? Não atrelar serviço a brinde e não utilizar termo gratuito, promoção, Black Friday ou cumprimos qualquer orçamento. Tá? Não pode. Aqui, agora é uma questão difícil. O paciente está internado. Só devolvo mediante o pagamento.
Posso ou não posso, galera do chat? Ó, a galera do chat aí dizendo toda que não. Vamos ver? Pensando, ó. Todo mundo não. Tá certo, tá, pessoal? É vedado ao médico veterinário reter o paciente como garantia de pagamento, tá, gente? Isso não pode, tá, gente? Não pode. Então, você tem que ter outros métodos para garantir o recebimento do valor que você gastou. Eu sei que é difícil, tá? Mas tem que devolver o paciente para o cliente, tá, galera? Bom, aqui, ó, o nosso tempo já acabou. Próxima aula a gente continua, tá? Deixa eu interromper aqui.